Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 18 de março de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. E participem através do número do nosso WhatsApp que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. Eu vou repetir o número. 19 é o nosso DDD 978293776. Lembrando sempre, o número do WhatsApp apareceu aí na sua tela? Pegue o seu celular, abre a câmera e do lado, olha só, eu estou apontando, tem o QR Code. Com este QR Code, ele já aparece na tela do seu celular, é só apontar com a câmera, já está escrito WhatsApp TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva. Tem alguma dúvida? Encaminha pra gente que a gente conversa ao vivo nesta sexta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão de Administração Pública promove audiência pública para debater as funções gratificadas na Prefeitura. Comissão Especial de Estudos, que analisa, propõe intervenções, projetos, obras e políticas públicas para combate a alagamentos, enchentes e inundações, discute o planejamento urbano, combate e prevenção a desastres ambientais. Fundação Municipal para a Educação Comunitária, FUMEC, está com inscrições abertas para os cursos de Educação de Jovens e Adultos e Introdução à Tecnologia no Campo Belo. E você já sabe o que vai fazer no fim de semana? Confira tudo na Agenda Cultural. Para as crianças, tem destaque para a animação Tarsilinha, inspirada na obra de Tarsila do Amaral, famosa artística plástica brasileira. Um filme mágico para toda a família. Tarsilinha. Toda sexta-feira você já sabe, né? Nós vamos até um bairro contar a história, mostrar curiosidades, projetos, as pessoas que fazem parte da região. E hoje nós estamos na Zona Norte aqui de Campinas, no distrito de Barão Geraldo. Então, mapa na tela. A nossa equipe está na cidade universitária em Barão Geraldo, concentra o maior número de moradias no distrito e onde está a sede do Instituto Pavão Cultural, um espaço dedicado a exposições e projetos culturais voltados para artes visuais, cênicas, arquitetura. Por isso que eu vou acionar o nosso repórter André Aranha, que está no local e tem as informações. Olá, seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Gabriel Castro acompanhando aqui o Câmara Notícia. Bom, para a gente falar justamente a respeito da cidade universitária, um bairro que foi formado aí no entorno da Unicamp. Todo mundo, claro, associa a cidade universitária com as universidades que tem aqui em Campinas, Unicamp, PUC, enfim, mas tem muito mais coisa do que isso. Tem, por exemplo, um local espetacular, o Instituto Pavão, com uma exposição bem bacana, que inclusive está começando hoje. A gente vai falar muito a respeito disso. Eu estou aqui com a Tereza, que é gestora aqui. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês. Bom, gostaria que você falasse a respeito desta exposição que começa hoje, sexta-feira, então, sextou, né, Tereza? Essa exposição chama-se Sob Ataque, é uma exposição que a gente está recebendo do coletivo Garapa, que é um coletivo de São Paulo.
formado pelo Rodrigo e pelo Paulo. Essa exposição já foi montada em São Paulo em 2019 e ela está com um PROAC de circulação de artes visuais. Então essa é a primeira remontagem dela a partir de São Paulo, aqui em Campinas, e daqui ela vai seguir para outra cidade depois. Essa exposição ela vem de uma pesquisa dos dois artistas a partir de um cartão postal do ano de 1924 em São Paulo, no bairro de Campos Elíseos, que tem uma foto que está ali, eu não sei se depois o câmera consegue chegar, que fala um pouco de uma revolução que é meio esquecida em São Paulo, que é a Revolução de 1924, onde houve, enfim, um certo bombardeio em algumas casas do bairro de Campos Elíseos, e essa pesquisa deles acabou detonando uma visita nesse bairro, que é bastante controverso em São Paulo, porque ele já teve vários tipos de ocupações. Hoje ele é mais conhecido como sendo a Cracolândia, mas ele já teve, enfim, várias ocupações, e ele sempre teve essa coisa de estar em torno de um conflito entre pessoas, entre governos, entre um tecido urbano que foi feito de uma forma e acabou sendo usado de uma outra forma. Bom, fala um pouquinho do Instituto aqui, o Pavão Cultural, como funciona, qual que é a ideia disso tudo, enfim, por favor, Tereza. Então, o Pavão, ele é uma ideia que começou para a gente em 2018. Eu, Tereza e o Mário, que é o gestor do espaço junto comigo, nós somos arquitetos. Nós trabalhávamos já com expografia, que é desenho de exposições de artes visuais, há algum tempo, e a gente teve a oportunidade de abrir um espaço que fosse nosso, e com a intenção de juntar as artes visuais com outras linguagens artísticas que a gente também admira, que é música, que é cinema, teatro, dança, e a gente conseguiu um espaço que reúne isso. E aí as exposições de artes visuais, elas são o cenário para que outras atividades se desenvolvam. A gente abriu as portas em março de 2019, a gente já fez diversas exposições aqui. Quem quiser seguir a gente no Instagram ou conhecer o nosso site, www.pavãocultural.org.br. Ali tem um histórico de todas as exposições que a gente já montou, e junto com essas exposições a gente recebeu diversos espetáculos musicais de pessoas aqui de Campinas, da região e de fora também. E é um prazer para a gente poder juntar públicos de artes visuais e de outras linguagens, fazendo com que a cultura circule na cidade e que as pessoas se acostumem com isso, de que a cultura faz parte da nossa vida. Bom, é interessante, justamente como você disse, porque acaba juntando uma série de coisas, né? Artes cênicas, arquitetura, músicas, tem até atividades educativas também, né, Tereza? Sim. Em todas as exposições, a gente procura ter uma atividade mediada e uma atividade educativa. E por que isso? Porque as exposições, elas não só são entretenimento. É bacana que as pessoas venham e que algumas obras façam pensar como que isso reflete na vida das pessoas. Então, quando a gente convida escolas, a gente sempre tem uma arte educadora, uma pessoa que faça essa mediação para ter algumas perguntas disparadoras, que crianças possam entender o que determinadas obras de arte podem trazer para o universo delas. E muitas vezes, assim, mesmo para o público espontâneo, a gente tem uma área em cima, que são umas mesas, a gente procura deixar papéis, material de desenho, para que as pessoas possam, enfim, desenhar e aquilo que a própria exposição traz para elas poderem comunicar. Não é obrigatório, claro, é uma coisa de atividade espontânea. Algumas pessoas simplesmente veem a exposição e vão embora, e outras perguntam e sentam. Então a gente procura incentivar que as pessoas realmente usem a exposição, seja ela qual for, para refletir sobre a sua própria realidade. Bom, a gente está vendo esse quadro aqui, não é? Pedir para o Marco mostrar para a gente o que é esse quadro, enfim, fala um pouquinho sobre ele, por favor, Tereza. Então, dentro dessa pesquisa desses artistas, eles têm algumas fotos que estão em preto e branco, que são fotos históricas, são fotos de documentos que estão em arquivos públicos, que falam um pouco dessa história do bairro. E aí, na contraposição, eles fizeram algumas fotos com explosões controladas, para dar realmente esse efeito de foto. Né? Então, essa não é uma explosão de uma bomba, ela é uma exposição controlada, feita para a construção de uma imagem de uma foto.
Então, assim, é bacana dessa exposição que as pessoas percebam como você pode construir uma imagem e como que você pode ler uma imagem a partir da proposta dos artistas. Bom, deixa eu caminhar, vem comigo aqui, Marco Aurélio Azevedo, vou caminhar aqui pelo Instituto Cultural, Instituto Pavão Cultural, para mostrar justamente essas fotos que a Tereza falou em preto e branco. Fale um pouquinho dessas fotos, desses quadros para a gente aqui, Tereza. Então, como eu falei, as fotos que estão em preto e branco, elas são fotos de arquivo, que eles pesquisaram. Então, ali tem uma foto de uma cratera, uma foto antiga, que tem uma cratera que provavelmente foi uma bomba que estourou. Ali tem uma foto de conflitos de moradores com policiais, ali também, uma área que a gente percebe que tem uma certa degradação ambiental. O Campos Elíseos já foi um bairro muito nobre em São Paulo, mas, enfim, a dinâmica da cidade muda e, às vezes, os bairros são transformados na sua ocupação, que geram muitos conflitos. Então, assim, a ideia dessa exposição é justamente que chamar a atenção das pessoas para o direito à cidade, né? Algumas pessoas são excluídas da cidade e elas precisam morar, e o poder público, os governantes, normalmente não dão atenção a isso. E aí isso gera conflitos importantes em todas as cidades. E essa exposição está aqui em Campinas também com uma forma de reflexão que a nossa cidade também tem esse problema, né? O centro da cidade também é abandonado, também tem moradores de rua, também tem conflitos deles com comerciantes e tal. E a forma de resolução desses conflitos, em geral, ela deve ser feita de uma forma urbanística e não de uma forma policial, né? Então é uma coisa que é um aprendizado que a gente tem que ter, porque quase todos os centros urbanos têm esse mesmo problema. Bom, você estava me falando que vai ter evento em abril, é isso? Isso. O Pavão Cultural, ele faz parte de um coletivo aqui da cidade que chama-se CLAI, que é o Circuito Livre de Arte Independente, que ele inclui 15 espaços de arte na cidade, espalhados na cidade, e a gente vai ter um evento em abril, que ainda ele não está totalmente definido, mas ele será no dia 30 de abril e 1º de maio, um fim de semana, sábado e domingo, onde esses espaços estarão abertos ao público numa forma de circuito. Então a gente ainda vai divulgar isso, poderão ser feitos circuitos de bicicleta ou de carona solidária. Ele vai se iniciar num espaço, percorrer junto com os artistas, os espaços estarão abertos, com exposições, com venda de obras, com conversas, e para que as pessoas da cidade conheçam os espaços de arte e possam conhecer os artistas e até comprar obras diretamente dos artistas. Você estava me falando que aqui você normalmente abre espaço para alguns artistas que não têm, né, muito espaço nos grandes centros, nos grandes eventos, né? A gente está aqui em Barão Geraldo, próximo da Unicamp. A gente tem pessoal de música, os estudantes de música da Unicamp são incríveis, assim, tem vários coletivos, duplas, trios, pessoas que se juntam, e são pessoas de uma qualidade sensacional. E normalmente é difícil entrar em um teatro ou num edital maior. Então, assim, a gente procura dar espaço aqui isso que a gente está aqui funciona como nosso palco, né, para que as pessoas façam apresentações aqui. Então, em geral, às quintas, sextas ou sábados, semanalmente a gente tem shows musicais aqui. Às vezes é de música, às vezes é dança. Semana que vem vai ter um de capoeira, que é uma demonstração de capoeira super bacana na quinta. E na sexta também tem um coletivo que faz parte de outros coletivos. São músicos que têm várias vertentes. Eles trabalham num grupo, em outro grupo. Então tem um trabalho que vai ser feito sobre boleros. Eles chamam boleros de outono, né? Celebrando um pouco essa entrada do outono e trazendo músicas um pouco mais introspectivas para as pessoas. Então é muito diverso. Quer dizer, capoeira num dia e bolero no outro. É bem diverso. Diverso. Ontem a gente teve samba com o Núcleo Cupinzeiro. Então, assim... É diverso mesmo. E né? hoje tem jazz. Caraca. Então, assim, quem se interessar, siga a gente nas redes sociais, porque todas as agendas estarão lá. Você estava me contando que é paulistana, né? Está aqui em Campinas há alguns anos, 24 anos. 24 anos. Fala um pouquinho aqui da cidade universitária. Você até brincou, essa aqui é a Rua da Praia, né? Só falta a praia, né, Tereza? Barão Geraldo mudou muito nesses 20 anos e a gente também, porque a nossa interação com a cidade é mais ou menos recente. A gente morava aqui, mas trabalhava fora. Então. Quando a gente montou o Pavão Cultural é que a gente começou a ter mais contato com a cidade.
E essa rua que a gente está tem diversos restaurantes, tem sorveteria, enfim, tem outras coisas de lazer aqui. Então a gente brinca que às vezes ela parece uma rua da praia, embora não tenha praia. Mas assim, é muito gostoso, porque ela está paralela à Estrada da Rode, que tem um trânsito grande, e aqui é tranquilo, é fácil de estacionar, e, enfim, tem várias opções. Quem vem nos visitar e tomar um café, e tomar um sorvete, e, enfim, jantar ou almoçar, está bem próximo de tudo. É isso aí, lembrando que a cidade universitária é um bairro aqui de Barão Geraldo, que é um distrito, e você gosta bastante aqui, né, Tereza? Eu gosto. Moro aqui há bastante tempo, mas a gente trabalha há pouco tempo. Mas, enfim, já estamos inseridos aqui, tanto na rua quanto no bairro. É isso aí. Então, que horas que abre aqui? Que dia? Conta para o pessoal que está em casa, se interessou. Então, o Pavão abre de quarta a sábado, das 14h às 20h. Esse é o horário de abertura das exposições. Os shows, eles acontecem, em geral, às quintas, sextas ou sábados. Em geral, são 2 shows por semana. E, além disso, também a gente está abrindo espaço. A gente tem aulas de yoga, aqui às quartas-feiras de manhã cedo, e tem aulas de teatro, também na quarta-feira à noite e na sexta de manhã. Então, quem estiver interessado pode entrar em contato com a gente para tentar agendar uma aula experimental. Como entra em contato com vocês? Pelo Instagram? Pelo Instagram ou pelo WhatsApp do Pavão, que também está em todos os flyers do Instagram. Tá, repete o Instagram para a gente, então. O Instagram é @pavãocultural. Valeu, Tereza. Obrigado aí por receber a nossa equipe. Obrigada, boa tarde a todos e esperamos a visita de vocês. De reportagem aqui do Meu Bairro na TV, e eu volto com você, Gabriel Castro, nos estúdios aí da TV Câmara Campinas. Muito bacana, agradeço você, André Aranha, a Tereza Mas, que é a gestora aí do espaço, Instituto Pavão Cultural, por nos contar sobre este projeto aqui no Câmara Notícia. Muito bacana e com muitas atividades, né? Já deu vontade de conferir essa exposição aí, um pouquinho que a gente viu aí também. E tem as aulas, né, de bolero, quanta coisa bacana tem. E as histórias aí da cidade universitária. É o Meu Bairro na TV hoje no distrito de Barão Geraldo. 12h17, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, porque agora é hora das notícias da metrópole de Campinas. Então, Mirna, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E a gente já começa com o anúncio que foi feito na tarde desta quinta-feira pelo governador João Dória, que trata da flexibilização do uso de máscaras em todos os ambientes, com exceção do transporte público, como ônibus, metrô ou outro modelo, e também nos locais destinados à prestação de serviços de saúde. Que acabei de receber a autorização do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, nosso comitê científico, autorizando a liberação do uso de máscaras em ambientes fechados. A partir de hoje, não é mais obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados. Já tínhamos liberado em ambientes abertos. Agora, com esta autorização, não será necessário mais o uso de máscaras em ambientes fechados, exceto no transporte público, em ônibus, metrôs, trens, aviões e também nas unidades de saúde, hospitais, pronto-socorros e unidades de saúde, privadas e públicas. Fora isso, sem máscaras, a volta à normalidade, podemos voltar a sorrir, podemos voltar a expressar o nosso sentimento em relação à nossa família, aos nossos amigos, às pessoas de forma geral, depois de 24 meses lutando pela saúde, lutando pela ciência e lutando pela vida. E já saiu no Diário Oficial de hoje o decreto do governo do estado de São Paulo falando justamente sobre essa flexibilização. Então agora, olha, o uso torna-se opcional em ambientes como escritórios, comércios, salas de aula, academias, entre outros. E como o governador disse, em ambientes abertos como unidades de saúde, centro de saúde, hospital, clínica e também em todas as vias de transporte público, esse uso continua obrigatório. E em Campinas, a prefeitura informou que vai se posicionar ainda hoje, já está marcada para 3h da tarde, uma coletiva do prefeito Dário Saad, juntamente com a equipe do Comitê Municipal que trata das questões da Covid-19, para o posicionamento da cidade. A gente lembra que alguns municípios paulistas estão já determinando que ainda não é o momento
de retirada das máscaras em ambientes fechados, a exemplo, por exemplo, de Ribeirão Preto, Gabriel. Tá. Então a gente aguarda a decisão aqui da nossa cidade. Combinado, então, a gente fica no aguardo, então, de um posicionamento aí do Comitê de Saúde aqui da cidade de Campinas. Mina Abreu, agora a gente fala sobre os dados da Covid-19, porque, infelizmente, a pandemia, ela permanece. São esses dados que permeiam essas decisões também, né? Quando a gente fala em Brasil, são 49.601 novos casos registrados nas últimas 24 horas, somando assim 29.527.640 casos da Covid-19 desde o início da pandemia. Registramos também no país 485 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, somando 656.425 óbitos. No estado de São Paulo, são 166.446 mortes devido à pandemia, com 5.159.850 casos confirmados desde o início da pandemia da Covid-19. Vamos falar agora da região metropolitana de Campinas, que totaliza até esta quinta-feira 526.959 casos. E olha, Gabriel, a gente nesse quadro vai falar só de algumas cidades que tiveram aí a atualização, ou seja, tem algumas cidades que os números continuam os mesmos. Campinas, por exemplo, a gente teve atualização, então Campinas soma 185.115 casos, Indaiatuba, 53.329 casos, depois Sumaré mantém os mesmos números de ontem, Americana, 37.232 casos nessa última atualização, Valinhos, 23.043, Vinhedo, 13.228, Cosmópolis, 11.187, Jaguariúna mantém os mesmos números de ontem, Arthur Nogueira, 9.083, Pedreira, 5.031, Santo Antônio de Posse, 4.816 casos e Olambra, 4.108 casos. Morungaba continua com o mesmo número de anteriormente. De acordo com esta última atualização, aqui na cidade de Campinas, 757 pessoas testaram positivo para a Covid-19, o que mostra que a doença ela continua circulando por todo o nosso município. E quando a gente fala em mortes, apenas 3 municípios da nossa região tiveram aí óbitos registrados nessa atualização. Então, nós somamos 12.259 mortes desde o início da pandemia e a atualização vem de Campinas com 4.996 mortes, Indaiatuba com 846 e Valinhos com 453. Na sequência, todos continuam com os mesmos números do boletim anterior. E de acordo com esta última atualização, na cidade de Campinas, mais 4 óbitos foram registrados. Mina, aquela atualização diária que nós fazemos, taxa de ocupação de leitos de UTI aqui na cidade de Campinas. 61,17%, levando em consideração que, de acordo com o boletim enviado pela Prefeitura, nós temos 103 leitos de UTI exclusivos para pacientes com síndromes respiratórias agudas graves. Destes, 63 estão ocupados, sendo que 26 pacientes adultos estão com Covid-19. Temos ainda 49 internados em leitos de enfermaria. E os leitos de UTI Covid são distribuídos da seguinte forma. Na rede municipal Dr. Mário Gatti, 49 leitos, dos quais 22 ocupados. Lá no HC da Unicamp, 11 leitos, todos ocupados. E na rede particular, dos 43 leitos, 30 estão ocupados. Vamos reforçar agora, Mirna Abreu, porque amanhã é mais um dia D de vacinação contra a Covid-19 aqui no nosso município. E a gente lembra que o foco principal é a segunda dose para as crianças entre 5 e 11 anos. Mas os outros públicos também podem procurar os centros de saúde que estarão abertos neste sábado para atualizar o calendário de vacinação contra a Covid-19. A gente lembra que essa é a 8ª edição do Dia D. Então, a gente tem das 8 da manhã às 5 da tarde todo o atendimento. E aí, caso a pessoa não tenha agendado, ela tem que comparecer das 8 da manhã ao 12h30. São 7.800 vagas. E a gente vai agora mostrar por região quais são os centros de saúde que estarão abertos neste sábado para vacinação.
Na região sul, olha, nós temos o Centro de Saúde da Vila IP, ele que fica também ali no Jardim dos Oliveiras. Na região leste, nós temos o Centro de Saúde São Quirino, no Parque São Quirino. Na sudoeste, nós temos mais unidades abertas. No Centro de Saúde União dos Bairros, que fica na Vila Vitória, o Centro de Saúde Santa Lúcia, lá no Jardim Santa Lúcia, o Centro de Saúde Aeroporto, na Vila Aeroporto, o Vista Alegre, que fica no Parque Universitário de Viracopos, o Centro de Saúde Capivari, no Jardim Capivari, e aí a gente tem, olha, tela aqui, olha, nós estamos agora, nesse momento, lá na região sudoeste, a próxima tela, que é a região que tem mais centros de saúde. O Capivari, lá no Jardim Capivari, tem um endereço aqui, o do DIC 1, lá no bairro DIC 1, e o Santo Antônio, Centro de Saúde Santo Antônio, lá no Parque Vista Alegre. Agora a gente vai para a região noroeste, que é também que tem aqui os centros de saúde que estarão abertos neste sábado. A gente fala agora do Centro de Saúde Parque Valença, lá no Parque Valença 1. O Centro de Saúde do Jardim Florense também, que fica lá no Campo Grande, no Jardim Florense, e temos depois, na região norte, o Centro de Saúde da região norte do Jardim Aurélia é quem vai atuar amanhã com essa vacinação espontânea, ou seja, eu não agendei, não consegui entrar no site, não consegui ligar no telefone no Disque Saúde 160, entra lá no vacina.campinas.sp.gov.br, ou se você já sabe onde é um desses centros de saúde que nós mencionamos aqui, vá até ele e você pode chegar espontaneamente e falar, olha, tá faltando a minha segunda dose, tá faltando a minha terceira, ou até então, olha, eu ainda não consegui tomar nenhuma dose, e aí você pode então fazer essa imunização, lembrando que a partir de segunda-feira a gente começa com a 4ª dose nos idosos com idade a partir de 80 anos. E sempre reforçando aqui, você já recebeu a segunda dose há pelo menos 4 meses, você já está apto a receber a dose adicional, não deixe de se vacinar. Miriam Abreu, agora a gente fala sobre um projeto da Prefeitura para tentar controlar aí as cheias de córregos aqui na cidade. É um projeto orçado em cerca de 600 milhões de reais para Campinas, justamente para a drenagem dos córregos que passam pelas avenidas Orozimbo Maia e Princesa do Oeste. As informações são de André Aranha. Em entrevista coletiva realizada ontem na Prefeitura, foi divulgado o projeto básico para a construção de piscinões e também outras intervenções para evitar enchentes em pontos críticos de Campinas, como nas avenidas Princesa do Oeste e Orozimbo Maia. Esse estudo que é apresentado hoje é um conjunto de projetos anti-enchentes, tanto na bacia do Anhumas, que é a Princesa do Oeste, como do Córrego Serafim, que é a Orozimbo Maia. São 11 obras estimadas em 2 fases, um pacote de obras aproximadamente de 600 milhões de reais. O objetivo é acabar com as enchentes. Como disse o prefeito, as obras vão custar 600 milhões de reais e a prefeitura, que não tem esse valor, pretende buscar recursos em diversas frentes. Nós vamos buscar financiamento, tanto no governo municipal, no governo estadual, no governo federal, como também em organismos internacionais. É importante agora, com o projeto na mão, a estimativa de custo, sair atrás de busca do financiamento. Bom, esse foi certamente um estudo muito profundo, né? O senhor mesmo falou que sabia que tinha que fazer uma obra anti-enchente, mas não sabia como, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito disso. É verdade, sempre se tinha notícia que eram necessárias obras na Princesa do Oeste, no Orozimbo Maia, por exemplo, e outros lugares também. Mas não sabia quais obras, não tinha projeto, não tinha um estudo aprofundado. E a partir desse estudo nós temos já o primeiro passo já dado, que é o primeiro passo importante, para saber quais as obras e saber também o valor, a estimativa, para que a gente possa correr atrás do financiamento. Durante a apresentação, a empresa especializada divulgou que prevê intervenções capazes de suportar chuvas de até 95 milímetros em 2 horas na primeira etapa e de 110 milímetros em 2 horas na segunda. A ideia é construir um piscinão subterrâneo com capacidade de suportar 150 mil metros cúbicos de água na área onde funciona o centro de treinamento do Guarani. De acordo com o prefeito, a expectativa é que sejam realizados novos estudos e que outros pontos de Campinas também possam passar por obras. Acabamos o estudo e os projetos executivos
da Orozimbo Maia e Princesa do Oeste, vamos continuar realizando estudos e projetos para as outras regiões também. Agora, Mirna Abreu, para quem perdeu o nosso link da última terça-feira, a gente reforça aqui a Carreta da Educação, que está lá no Campo Belo. É o Câmara Serviço no Ar, mostrando justamente para você, adulto, jovem, que queira estudar, voltar a estudar. A gente tem aqui cursos de educação de jovens e adultos, introdução à tecnologia, que serão ministrados nesta carreta. Acompanhe. As inscrições para os cursos de educação de jovens e adultos e introdução à tecnologia estão abertas. Os cursos serão ministrados na Carreta da Educação, que está no bairro Campo Belo. São disponibilizadas 38 vagas. Qualquer pessoa que tiver interesse em fazer curso de qualificação profissional ou EJA, anos iniciais, poderão se inscrever aqui na Carreta da Educação, que está aqui no CASE Campo Belo. As inscrições elas vão durante esse mês até até meados de abril, por volta do dia 20 de abril, para que a gente possa fazer a seleção das pessoas para os cursos. Os cursos de informática básica está previsto para começar no dia 25 de abril. Para se inscrever em um dos cursos, é necessário preencher um formulário de interesse em vagas, que está disponível no site da FUMEC Seprocamp. A carreta é um sonho muito antigo da FUMEC, que a missão da FUMEC, André, é levar cursos de alfabetização e qualificação profissional para toda a população de Campinas. Nós temos nas 5 regiões salas da FUMEC e salas do Seprocamp. Mas nem em todos os bairros a gente tem infraestrutura para que a gente possa ministrar essas aulas. Então, a ideia da carreta surgiu para que a gente pudesse ir até esses locais, oferecer a qualificação profissional e a educação de jovens e adultos. Então, hoje nós estamos aqui nesse sonho materializado, né? Na Carreta da Educação, a gente chama de unidade móvel da FUMEC, onde oferece toda a infraestrutura, como você falou. Toda a parte tecnológica, né? Tem computador para todos os alunos. Nós temos data show para os professores ministrarem as aulas. Nós temos todo o equipamento de segurança também, câmeras de segurança, vigilância 24 horas. E nós temos aqui a questão do som, né? Isolamento acústico, e temos a questão do ar-condicionado, que é um conforto térmico também. Portanto, o primeiro bairro que está recebendo a carreta é o Campo Belo, onde o veículo adaptado vai permanecer por pelo menos 4 meses. Porém, a ideia é levar o projeto para outros bairros. A intenção da unidade móvel é se aproximar das comunidades, né? Ir até os territórios, oportunizar a formação profissional, oportunizar a escolarização também, né? Então, se aproximar cada vez mais da população e abrindo espaço para que eles possam participar desses cursos de qualificação e da EJA. Temos sim a intenção de ir para vários bairros em Campinas. Esse primeiro semestre a gente está aqui no CASE Campo Belo, segundo semestre a gente está fazendo estudos para outros bairros, e a intenção é todo semestre a gente mover a carreta para os bairros que mais precisam. Meio-dia e 34, nós estamos ao vivo. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. E agora a gente faz uma substituição. A Mirna Abreu, ela continua aqui, só que é dia do Em Pauta. Então, já eu saio, a gente vai fazer um rápido intervalo. E na volta, a vereadora Paula Miguel já está aqui nos nossos estúdios e a Mirna Abreu vai fazer uma entrevista ao vivo com a vereadora. Então, não saia daí.
Câmara Notícias de volta e agora, como o Gabriel adiantou, é hora do Em Pauta, que hoje entrevista ao vivo a vereadora Paola Miguel. E o nosso tema da entrevista de hoje com a vereadora Paola Miguel, que está ao vivo aqui no nosso estúdio, é sobre o combate à violência contra a mulher. Vereadora, uma boa tarde. A senhora que é autora de vários projetos que trazem esse tema à pauta. Eu queria que a senhora falasse por que se empenhar tanto em cada hora discutir um tema com um projeto ou uma indicação que pega um ponto ou até faz um recorte do ponto de vista de vários tipos de violências que acontecem contra as mulheres nesse seu trabalho aqui na Câmara de Campinas. Primeiro eu quero agradecer, mais uma vez, estar aqui na TV Câmara com você, Mirna, com todo o pessoal. Quando a gente discute, né, o combate à violência contra a mulher, nesse momento especificamente, numa pandemia, ainda o início de uma pós-pandemia, é justamente porque a gente viu um aumento de casos de feminicídio, principalmente na nossa região. Então, só em Campinas esse ano a gente teve 5 casos, ou inclusive foi na virada da terça para quarta-feira, onde mais uma mulher foi assassinada. E não dá para a gente deixar que essas mulheres, né, justamente numa situação socioeconômica, se sujeitem a esse tipo de violência. Muitas vezes elas são dependentes financeiras dos seus companheiros. A gente sabe que com a pandemia teve um aumento do desemprego, em especial entre as mulheres negras, e isso fez com que as mulheres voltassem para essa situação que a gente pode comparar quase com o século XV, né, de estarem em casa cuidando dos filhos, da casa, não conseguindo voltar para o mercado de trabalho. Então, com o início das aulas, isso tem mudado um pouco, mas ainda é muito crescente o número de feminicídios em Campinas e na nossa região, infelizmente. Quando a gente fala da atuação parlamentar de uma vereadora como a senhora, como a gente pode pensar na contribuição do Legislativo quando se fala no combate à violência contra a mulher? O Legislativo, né, a gente tem a missão de legislar em cima das demandas que chegam até nós. Então, nesse caso especificamente, criar programas de autonomia financeira, criar mecanismos que as mulheres consigam sair desse ciclo de violência a partir da primeira agressão. Então, a gente tem alguns programas municipais, como o Guarda Amigo da Mulher, a gente tem o CEAMO, que faz esse atendimento às mulheres. A gente protocolou na casa o projeto Mulher Viva, que é para justamente a gente conseguir juntar, né, dar essa liga, né, fazer essa comunicação entre as empresas, autonomia financeira, também com a guarda, fazer um convênio com o Ministério Público, porque as medidas protetivas cheguem direto já na guarda. Então, é para que a gente consiga, né, ter essa conversa entre todos os programas municipais que a gente já tem. Então, quando a gente pensa nisso, é justamente sobre isso, para que a gente consiga integrar todas as necessidades das mulheres dentro dos nossos programas municipais. A gente já tem alguns programas municipais que são aplicados em Campinas, mas ainda falta a conexão entre eles, falta a interlocução entre eles, falta eles se conectarem, né, eles se conversarem. Então, quando a mulher chega na guarda para falar do que aconteceu com ela, isso para que esse encaminhamento já aconteça direto com o CEAMO também. Ou então, melhor ainda, quando ela chegar na delegacia, a guarda já recebe essa medida protetiva e essa mulher não tenha que buscar, né, esses mecanismos, que a gente consiga chegar até ela. Até por conta da sua fala, vereadora, muitas das mulheres que são vítimas de feminicídio se constata que elas já tiveram em mais de um boletim de ocorrência, mas que essa proteção de fato não aconteceu. Nesse programa que a senhora propõe e o projeto aqui tramita na casa, ele justamente visa que ela não tenha que cada hora procurar um serviço para que ela seja amplamente protegida, porque como a senhora colocou, a gente tem importantes serviços, mas eles não se conversam. Exatamente. Então, uma das coisas que o projeto visa é esse convênio com o Ministério Público. Então, a partir do momento que essa mulher chegar à delegacia, a gente sabe que existe uma dificuldade, inclusive, na hora de registrar o boletim de ocorrência, mas a partir do momento que ela recebe a medida protetiva, a própria guarda, dentro desse programa Guarda Amigo da Mulher, já recebe essa medida. Ao invés dela ter que buscar a guarda busca ela. Então, com essa automatização, né,
com certeza a gente vai aumentar o número das atendidas que a gente tem aqui no município e quem sabe a gente consiga integrá-lo também com o SEAMO. Então, atendimento psicológico, muitas vezes com questão de advogados também, buscando uma separação, buscando os direitos com relação à pensão, a gente consiga também fazer essa integração para ver quais mulheres precisam de um auxílio aluguel, para muitas vezes conseguirem sair de casa, e o projeto também visa a autonomia financeira. Então, a gente coloca o cadastro de empresas que queiram se disponibilizar para receber essas mulheres e a gente conseguir gerar uma autonomia financeira de fato. A gente está falando da mulher que já vive a questão da violência, mas a vereadora também é autora de um projeto que trata do programa Maria da Penha na Escola. Vereadora, quando a gente pensa em um programa como este na escola, qual o objetivo? Muitas vezes, né, o ciclo de violência, ele é muito sutil. E a gente vai passando ali durante toda a infância e a gente vai acreditando que aquilo é uma coisa normal. Então, quando a gente coloca um projeto como esse, é para que a gente já consiga identificar esse ciclo de violência. Muitas vezes a violência não é uma agressão física, necessariamente. É uma agressão verbal, é a falta de independência financeira, é você restringir que a mulher saia de casa para visitar os amigos. E aí as crianças, né, meninos e meninas em idade escolar, vão achando que isso é uma coisa natural, porque a mãe passou por isso, porque a avó passou por isso, porque a tia passou por isso, e aí acabam reproduzindo na fase adulta. Então, quando a gente coloca um projeto como esses, é para explicar quais são os tipos de violência, como identificar essas violências dentro de casa e, principalmente, para que isso não seja reproduzido na vida adulta. Então, Quebrar o ciclo. Quebrar o ciclo. Outra proposta de sua autoria, vereadora, é que trata da conscientização e enfrentamento do assédio e da violência sexual aqui no município de Campinas. O que traz essa proposta? Muitas mulheres ainda reclamam, e acho que todas nós conhecemos alguém que já passou por isso, de pequenas ações de assédio em transporte público, numa entrevista de emprego, ou então até mesmo tá andando um dia na rua. Então essa campanha, né, é para justamente a gente conseguir também conscientizar quais são as medidas que podem ser tomadas, né? E eu estou falando de casos mais sérios, casos mais graves, assim, que a gente não tem como falar que isso não foi assédio, né? Mas a gente sabe também que esses assédios acontecem muitas vezes dentro de casa, com parentes, com padrastos, com tios. Então, para que essa mulher também entenda que essa violência o assédio é uma violência também, mas que esse assédio aconteceu e quais são os mecanismos que ela pode buscar também para conseguir sair daquela situação. E o assédio, muitas vezes, as vítimas se sentem culpadas por ele. Então, o projeto ele visa justamente acabar com isso, né? A culpa não é da vítima, nunca, e a gente precisa conscientizar que isso sim foi um assédio e que existe uma forma da gente lutar contra isso, combater isso também. Outro viés relacionado à violência contra a mulher é uma proposta da vereadora que cria em Campinas, né? A ideia era criar em Campinas o Dia Marielle Franco de enfrentamento à violência política contra mulheres negras, LGBTQIA+, e periféricas. O que seria englobar todo esse público num dia de enfrentamento, vereadora? A gente tem visto, né, que a violência política de gênero ela tem se acentuado cada vez mais, né? E a expressão máxima disso foi a execução da Marielle, né? Ela foi justamente morta no exercício do seu mandato, porque ela estava incomodando com as pautas que ela trazia. Então, quando a gente traz um projeto como esse, é para justamente a gente lembrar que esse tipo de coisa, esse tipo de violência, a gente não vai tolerar. E a Marielle era uma mulher negra, lésbica, da periferia, que somos nós que mais sofremos justamente com essas violências. Todas as mulheres sofrem com a violência e a gente tem visto que durante a pandemia isso cresceu absurdamente enquanto as denúncias têm caído. Mas as mulheres negras, elas sofrem com uma dificuldade que é do racismo estrutural também. Então, quando a gente coloca um dia como esse, é para a gente combater a violência política de gênero e também reforçar que a gente está olhando principalmente para as mulheres negras, para as mulheres periféricas e para as mulheres que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. A gente está no mês de março, mês da mulher, muitos municípios com muitas comemorações, ações, rodas de conversa e tudo mais. Por que pensar nesse combate à violência contra a mulher não só no mês de março, vereadora? A gente tem que lembrar das mulheres, né? Porque quando chega o dia 8 de março, que a gente ouve assim, o Dia das Mulheres são todos os dias.
mas a gente não vê isso acontecendo na nossa sociedade. O mês de março é um mês que o nosso mandato tomou para realmente fiscalizar todos os equipamentos que a gente tem de proteção à mulher, para que a gente consiga, inclusive, ao longo do ano, propor mais iniciativas que não sejam só de enfrentamento à violência contra a mulher, mas que sejam de permanência à escola, permanência na universidade, que sejam um reforço com relação a que as mulheres retomem os estudos, que consigam buscar a independência financeira e consigam buscar outros cargos dentro das empresas, que a gente consiga buscar a plenitude das mulheres. Então, o mês de março é onde o mundo inteiro, né, fica voltado para as mulheres, a gente também não pode esquecer disso, então a gente está aproveitando esse mês para falar do que é mais gritante agora, que é justamente o assassinato de mulheres, simplesmente pelo fato de elas serem mulheres, mas ao longo do ano, depois de a gente fazer essas visitas, entender um pouco melhor como a nossa cidade funciona com relação a essa rede de proteção, a gente tem a ideia de propor outras atividades e outros projetos que tratam da educação, saúde, trabalho, também de projetos que impactem não só diretamente a mulher, mas também indiretamente, como vaga em creche, quando a gente fala de medida socioeconômica para a juventude, quando a gente fala do combate ao racismo. Então, o mês de março, a gente está tentando lidar com o que está ceifando a vida das mulheres e ao longo do ano a gente vai trabalhando as outras temáticas que as mulheres também acabam sofrendo. Vereadora, a gente já teve uma discussão aqui na Câmara Municipal, inclusive recentemente, a questão da justiça que para os homens que são os agressores, que passem aí por uma espécie de, eu não diria tratamento, não seria esse o nome, mas uma espécie de restauração, para que ele pudesse repensar os seus próprios atos e tudo mais. Como a senhora analisa essa iniciativa recente aqui na nossa cidade? Já tem outros modelos em outras cidades aqui do Brasil? Isso é importante nesse enfrentamento? A gente tem o SERAV, se eu não me engano, né, que é justamente de recuperação do agressor. Eu conheço um pouco o programa de São Paulo, né, que foi a primeira iniciativa ali de recuperar esse homem agressor, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas iniciativas. Eu acho que é possível a gente recuperar sim, a gente precisa fazer uma educação, entender até inclusive por que esse homem chegou nesse ponto, né, e acha, né, que a mulher geralmente é posse dele, ele pode fazer o que ele quiser, inclusive e acabar com a vida dela. Mas esses programas me deixam com alguns pés atrás, assim, né? Justamente porque o que a gente percebeu é que esses homens acabam sendo reincidentes, mas com uma diferença. Agora eles sabem qual que é o limite que ele tem que parar para que a punição dele seja menor. Então, quais tipos de violência ele ainda pode cometer contra as mulheres, mas que elas não consigam se defender? Então, a gente precisa, acho que, ampliar um pouco melhor o que é essa violência contra a mulher, que não necessariamente é violência física, mas passa pela patrimonial, moral, e pela física também, e outras coisas, e facilitar também que essa mulher consiga realizar o boletim de ocorrência. E aí eu acho que esse programa pode começar a fazer um pouco mais de sentido, assim, porque o que a gente tem hoje é a dificuldade das mulheres realizarem boletim de ocorrência nas delegacias. A gente tem duas. Exatamente, a gente tem uma que é 24 horas e uma que funciona de segunda a sexta em horário comercial, mas muitas mulheres reclamam do atendimento na delegacia, que elas chegam lá e aí as pessoas assim, mas você tem certeza que você quer fazer isso? Você sabe que você não pode retirar, mas ele é o pai dos seus filhos, e aí como que vai ser? Então a gente precisa, né, fazer com que as mulheres consigam chegar lá e realizar boletim de ocorrência e depois a gente pensa em como recuperar esse homem agressor. E muitas vezes a gente não consegue oferecer para essa mulher uma segurança total, né? Beleza, você realizou o boletim de ocorrência, você não tem para onde ir, o que acontece? Ela geralmente volta para casa com esse agressor. Campinas hoje tem só uma casa de acolhimento. Uma casa de acolhimento, que se eu não me engano tem 30 vagas disponíveis. Pouco para uma cidade de mais de 1.200.000 habitantes. Exatamente, a gente não consegue dar para todas as mulheres que precisam desse acolhimento, muitas vezes uma vaga. E aí elas voltam para casa com seus agressores, e aí, muitas vezes, ela não sobra para contar a história. Sim, vereadora. Agora a gente também fala dessa pauta que a senhora mencionou aqui, a violência política, citando o exemplo da Marielle, mas trazendo para a nossa realidade, o que a senhora acha que aqui em Campinas a gente precisa mudar quando se fala em violência política de gênero?
A gente tem em Campinas hoje 4 mulheres, né, parlamentares, eu, Mariana Conte, Guida Calixto e Débora Palermo. Somos 4 mulheres, um recorde para a cidade de Campinas, mas isso precisa ser naturalizado, né? Enquanto nós somos poucas, que as pequenas coisas, né, que podem parecer que não, acabam nos afetando. Então, por exemplo, muitas vezes nós somos cortadas no meio da fala, muitas vezes nós não somos reconhecidas, muitas vezes o que a gente ouve são piadinhas, né, de quando você vai visitar um órgão público, ou então se a gente se exalta na tribuna, mas é histérica. Então, esse machismo que existe na nossa sociedade nos afeta também aqui dentro da Câmara. Então, o que a gente precisa mudar? A gente precisa ter mais mulheres ocupando esse espaço para a gente conseguir naturalizar cada vez mais a nossa presença para que isso não incomode tanto. E a gente precisa ter uma consciência também de cidade, né? Do que é esse machismo, esse patriarcado que acaba nos afetando e muitas vezes dificultando que a gente consiga exercer para aquilo que a gente foi eleito. Então, criar um dia de enfrentamento a essa violência política de gênero no nosso município já é um início da gente começar a discutir isso também com os nossos colegas aqui, com os nossos vereadores. Vereadora, agradeço a sua participação. Lembrando que a vereadora Paola Miguel é uma das 33 vereadores aqui da nossa cidade. Você quer falar com a vereadora? Olha, entra lá no site campinas.sp.leg.br. Lá você vai na aba Vereadores, Institucional Vereadores. Você encontra o nome da vereadora, o endereço do e-mail da vereadora, o telefone de contato. A gente lembra que a Câmara está aberta para atendimento ao público e o seu gabinete também, né, vereadora? O gabinete está aberto, quem quiser visitar, conversar, me procure nas redes sociais também, @vaipaola com 2 L's. Eu sempre digo que eu não tenho resposta para todos os problemas, mas que juntos a gente pode construir a melhor solução. Então vamos bater um papo, tomar um café, conhecer a Câmara, conhecer o gabinete. Vamos poder saber as demandas da população para a gente conseguir propor melhor aqui dentro também. Tá bem, obrigada. E olha, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco o Gabriel Castro está aqui de volta. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira, 13h. A Mirna Abreu permanece aqui nos nossos estúdios, porque agora é hora das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, até porque, Mirna, ontem nós tivemos uma audiência pública. Foi a 5ª audiência pública comandada pela Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal de Campinas. Confira como foi. A 5ª audiência pública foi comandada pelo vereador Felipe Marchese, que também preside a Comissão de Administração Pública da Câmara de Campinas. Na reunião, o parlamentar comandou o debate sobre o projeto de lei complementar do Executivo. Projeto de lei complementar PLC 13 de 2022, processo 235.733, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 64, de 16 de abril de 2014, que fixa as atribuições dos cargos em comissão, que especifica e das outras providências, e do anexo 2º da Lei Complementar 301, de 22 de abril de 2021, que extingue e cria cargos em comissão de direção, chefia, assessoramento, todos os de livre provimento e exoneração, fixando suas atribuições e requisitos, extingue e cria funções gratificadas e revoga parcialmente o dispositivo da LC número 64 de 2014, com a redação que lhe foi dada pela LC número 90 de 2014 e outros atos normativos municipais e das outras providências. Também participou da audiência o vereador Luiz Rossini. E essa audiência pública cumpre um objetivo, obviamente, que é o de compreender a necessidade, os objetivos, a intenção desse projeto de lei, que é voltado à valorização do servidor de carreira, né?
reorganizando, melhorando, aprimorando a estrutura e a modelagem das funções gratificadas. A secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Jocelaine, deu detalhes da proposta. Que as alterações estruturais da administração pública ocorreram já há mais de 10 anos. Muitas secretarias tiveram aí um crescimento nas suas atividades e na complexificação das suas atividades, que uma vez olhadas pela administração do prefeito Dário, surge a necessidade de fazer uma organização que corresponda, no âmbito de gestão, a esse processo que ao longo dos anos ocorreu sem que houvesse modificações estruturais que pudessem dar vazão a essa necessidade de você oficializar esses serviços, de ter unidades administrativas correspondentes e também cargos com as suas responsabilidades atribuídas que possam ser atrativas aos servidores públicos, ao mesmo tempo em que isso possa trazer ao servidor uma conotação direta, concreta, de valorização salarial e de reconhecimento da sua experiência, né? Tanto no serviço público, porque temos muitos servidores já há muito tempo no serviço público, que trazem a sua experiência e podem contribuir mais com o serviço público, quanto também com aqueles outros que adentram o serviço público com qualificações, pessoas que têm ao longo dos anos tido as qualificações necessárias que precisam ser reconhecidas. Além da secretária, quem também argumentou foi o secretário municipal de Justiça, Peter Panuto. Acho que com relação às funções gratificadas, a secretária, com muita propriedade, já explicou. Eu só quero, da minha parte, justificar também a nossa pretensão de criação de um cargo do secretário adjunto na Secretaria de Justiça, se apropriando aí da fala do líder de governo. Realmente, a Secretaria de Justiça ela faz a interlocução com todas as secretarias e faz a interlocução também com órgãos externos, Tribunal de Contas do Estado, Poder Judiciário, Ministério Público. Então, é importante que eu, como secretário, né, ou que a secretaria tenha esse órgão de apoio, esse cargo de apoio. Estou com o meu gatinho aqui atrás, aparecendo aqui na reunião, que eu estou aqui na minha casa. Então, é importante para que a gente possa dar vazão e garantir a qualidade, a eficiência nos trabalhos. A gente tem procurado fazer uma organização na Secretaria de Justiça, com a implementação da Procuradoria, o que a gente tem conseguido aí, modéstia à parte, com sucesso, tendo um diálogo muito salutar com os órgãos externos. A gente tem tido um diálogo muito importante com o Ministério Público, entendendo a importância do MP, o MP também entendendo a importância da nossa atuação, da nossa função, e reconhecendo e respeitando os nossos atos. Agradecendo, né, a presença de todos nesta audiência pública, um projeto tão importante para a nossa cidade, senão, como, né, já foi dito por todos, já fui contemplado até com as falas, o tamanho, né, que é a nossa cidade, com certeza milhares de funcionários públicos espalhados aí pelos 4 cantos da nossa cidade, com certeza essas gratificações, né, que tem aí um número específico, poderão atingir algumas pessoas, né, de cargos de gestão, para poder, né, que eles possam querer assumir esses cargos para poder atender também a nossa população nessas partes técnicas mais aprofundadas das secretarias aí que serão contempladas com essas gratificações. E Mirna Abreu, além desta audiência pública, nós tivemos também as reuniões das comissões. E a gente começa falando de uma comissão permanente aqui da casa. É a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, comandada pelo vereador Nelson Osseri, que também se reuniu na tarde desta quinta-feira. O vereador Nelson Osseri presidiu na quinta-feira, dia 17, a segunda reunião ordinária da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas. Hoje nós teremos um tema muito importante, que é alcoolismo, né? Essa relação empresa e trabalho,
o funcionário que acaba desenvolvendo aí a dependência do alcoolismo. E para esse tema ser falado com propriedade, eu convidei o amigo Dr. Bento Lupércio Pereira Neto, que é brasileiro, casado, campineiro, advogado, inscrito na OAB, formado em 2003 pela PUC Campinas, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela PUC Campinas, e também é sócio do escritório Pereira Neto, IC Minaso, Sociedade de Advogados, e responsável pela área trabalhista e contratos. Quero deixar aqui um convite também para todos que nos assistem, que a próxima Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, sempre focada nesse tema, nessa mentalidade de trazer políticas públicas eficientes, boas para a cidade de Campinas, ela será realizada no dia 14 de abril. Nelson comentou que muitas pessoas não levam a sério o problema do alcoolismo. Uma doença grave, uma doença que poucos acreditam ser doença, muitas pessoas acabam achando como vagabundice, como se fosse um sem vergonha, mas infelizmente existem pessoas que não podem beber porque têm a predisposição e acabam desenvolvendo essa doença, que hoje no mundo é considerada a terceira doença que mais mata, só perde para a doença do coração e também para o câncer. Então, é uma doença grave, uma doença que atinge inúmeras, milhares de pessoas, e nós, assim como servidores públicos, nessa função de atender a população através da Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, eu confesso para todos vocês que é uma demanda alta, não é uma demanda média e nem baixa, é uma demanda que realmente chega com um volume considerável de pessoas que nos procuram para resolver o problema da dependência do álcool, e normalmente tem, assim, a ligação com outras substâncias, nem sempre é só o álcool. Bento Lupércio, advogado convidado para a reunião da comissão, ressaltou os grandes números de funcionários afastados por conta do vício em álcool. Para que vocês pudessem ter ideia do tanto que isso pode afetar as empresas e os trabalhadores e da necessidade de prevenção quanto à doença. Para que vocês tenham ideia, só é considerado hoje em dia como segurado do INSS passível de afastamento aquele que tem tempo de contribuição pelo menos 12 meses para que se possa ter um afastamento em decorrência de alguma doença. E só de alcoolismo nós temos anualmente 23 mil afastamentos. Então, para vocês terem ideia, são 23 mil pessoas por ano que pedem auxílio em decorrência do alcoolismo. Isso só de pessoas que estão contratadas, estão prestando serviço em alguma empresa e já contribuem com o INSS há algum tempo. Então, se nós considerarmos o tanto de brasileiros que hoje estão desempregados ou que trabalham de forma informal, a gente consegue verificar que esse número vai ser substancialmente maior. Bento ainda falou sobre as leis trabalhistas a respeito de demissão por conta do alcoolismo. E por conta disso, foi necessária uma evolução muito grande na justiça do trabalho, no entendimento dos tribunais, até que a gente chegasse no ponto que nós estamos hoje. A CLT é completamente desatualizada em relação a esse tema, não tem a atualização que seria necessária do texto legal, então os tribunais e a jurisprudência precisaram trabalhar para que fosse interpretado efetivamente como uma doença e precisasse de um tratamento diferenciado em relação ao que a CLT prevê, de forma muito rápida no seu texto. Para que vocês tenham noção, a CLT ela prevê que a embriaguez habitual ou a embriaguez no trabalho é justa causa para a demissão dos funcionários, ou do funcionário. E, na realidade, se você verificar hoje em dia, o alcoolismo é considerado como uma doença, e dessa forma a doença não permite que a pessoa seja demitida por justa causa. No encerramento da sessão, Nelson incentivou as empresas a acolher o funcionário que está passando por essa situação. Inúmeras pessoas têm dentro de casa ou têm na própria empresa e não sabem o que fazer. Então,
vai esperar o quê? Vai esperar acontecer uma situação de perder essa pessoa? Vai esperar uma situação dessa pessoa ser demitida? Então, assim, busque ajuda, né, e cobre também da sua empresa, do seu patrão, que ele desenvolva esse trabalho de prevenção para que a gente possa também ajudar a salvar mais pessoas. É muito difícil a gente tentar ajudar quando a coisa já está ali para o fim, né? Fica muito mais complicado, é difícil para todo mundo. Então, eu peço isso também a todos, né? Que peça ajuda caso tenha qualquer tipo de problema relacionado à bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de droga, qualquer outro tipo de substância. E a Comissão Especial de Estudos, que tem o objetivo de analisar e propor políticas públicas para o combate de alagamentos e inundações em Campinas, também se reuniu. Comandada pelo vereador Paulo Búfalo, foi realizada a 3ª reunião da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de analisar e propor políticas públicas para o combate de alagamentos e inundações em Campinas. Paulo iniciou a reunião comentando de como surgiu a comissão. A ideia dessa comissão é de que, avaliando um pouco acontecimentos do último período aqui de verão na nossa cidade, né, a questão das chuvas intensas, enfim, que nas últimas décadas vem se tornando cada vez mais intensas e frequentes, gerando um conjunto de transtornos que até algum tempo as respostas a essas situações eram dadas a partir de uma reflexão de novas obras, enfim, e a sociedade, o Estado brasileiro, enfim, né, o conjunto da sociedade tem sido chamado a pensar também políticas públicas de reversão dessas situações, né, da compreensão dos problemas, das raízes dos problemas que nos trouxeram até aqui. O vereador Cecílio Santos, que é relator da comissão, também participou da reunião. O senhor está de parabéns pela comissão e nós queremos muito ouvir os nossos convidados de hoje para dar sequência ao trabalho de escuta e também de elaboração, não é, de sugestões para que este problema que afeta tanta gente na nossa cidade possa ter solução. Então, é uma colaboração da Câmara dos Vereadores através dessa comissão, proposta pelo vereador Paulo Búfalo, e certamente dará contribuições para a solução desse problema, e a gente quer muito ouvir e interagir com os convidados de hoje. Obrigado, vereador Paulo Búfalo, parabéns pela criação da comissão. Bruno Baini, meteorologista do CEPAGRE Unicamp, fez uma apresentação sobre os dados meteorológicos de Campinas. O objetivo dessa apresentação é trabalhar um pouquinho a apresentação de serviços de previsão, monitoramento, planejamento e pesquisa sobre o tempo meteorológico em Campinas e os impactos, né? Então, primeiro, elucidar alguns aspectos da previsão do tempo, né? O que se trata, qual é o seu escopo. Então, né, a previsão ela busca determinar, a partir de um conjunto de dados, tanto observacionais, estações meteorológicas, dados de satélite, de radar meteorológico, e também dados modelados, né, computacionais, as condições de tempo mais prováveis em um horizonte de até 3 a 5 dias. Né? A gente pode estender um pouco isso, mas a qualidade da previsão cai e a gente trata em termos mais genéricos, né, do que se espera. E o principal objetivo da previsão é antecipar riscos potenciais e promover o resguardo da vida humana, da propriedade e das condições para o bem-estar humano. Representando a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, Marcelo Duarte comentou da importância do monitoramento meteorológico do município. Eu fui subprefeito por 8 anos de Joaquim Egídio e lá eu tive a oportunidade de acompanhar a implantação da estação de monitoramento do Córrego das Cabras, dentro do distrito de Joaquim Egídio. E esse ponto foi um ponto vital para se monitorar a subida das águas do Córrego das Cabras, que é um fator que provoca a enchente em Sousas, né?
E então é muito bacana isso daí. Eu acho que esse tipo de monitoramento, essas estações, elas poderiam estar sendo, não sei se já existe, colocadas em locais críticos na área urbana, né? Que é muito importante o monitoramento, né? Depois de quase 1h30 de debate, o vereador Paulo Búfalo pediu o máximo de contribuição dos convidados com informações para qualificar as propostas da comissão. E só finalizando, dizer, Bruno, que toda contribuição que você puder enviar, Marcelo, puder enviar para a nossa comissão, nós temos plena consciência de que o tema não é novo, agora entendemos que tem se agravado esses eventos extremos e uma Câmara Municipal, um poder público, né, parlamentar, ele precisa dedicar-se a avaliar as obras que têm sido propostas, as políticas públicas e, se possível, trazer outras experiências, quiçá trazer um alerta. Por isso, nesse momento, aqui a Câmara tem cumprido esse papel em várias frentes e esse papel tem sido fortalecido pela nossa equipe aqui permanente da Casa e o próprio papel das nossas redes de comunicação aqui da Câmara de Campinas. Só finalizo dizendo que o próximo encontro dessa comissão ocorrerá no dia 6 de abril, às 15 horas, E Mirna Abreu, para encerrarmos as notícias do Legislativo, na próxima segunda-feira é dia da 13ª reunião extraordinária. E nós temos 21 itens na pauta. Entre eles, 10 projetos, moções e requerimentos. E a gente destaca aqui a proposta do vereador Jair da Farmácia, que estabelece a política municipal de incentivo ao uso de veículos automotores impulsionados à energia elétrica ou a hidrogênio, ou ainda os híbridos, com essas formas de impulsão. A proposta estabelece, como meio de incentivar a utilização desses veículos, o poder público municipal promover a devolução da parte da prefeitura da cota do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, aos donos deste tipo de automóvel. Toda a discussão dos 21 itens a partir das 10 horas da manhã, porque às 9 começa, então, a reunião extraordinária com o comunicado de vereadores e às 10 horas, então, a discussão e votação da pauta. E lembrando, Mirna Abreu, da agenda aqui da Câmara de Campinas, daqui a pouquinho, né, às 2 horas da tarde, tem reunião, Comissão Especial de Estudos sobre a importância do funcionalismo público. É a 5ª reunião desta comissão, que é presidida pela vereadora Guida Calisto, e a gente lembra que tanto a reunião de hoje quanto a reunião extraordinária de segunda-feira tem transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Em Pauta, com entrevista ao vivo com a vereadora Paula Miguel, com as notícias agora do Legislativo. Ótimo fim de semana. Ótimo fim de semana para você também, um bom fim de semana para você aí de casa. Fim de semana decisivo para as equipes aqui de Campinas. Praticamente todas as partidas acontecendo amanhã no sábado às 4 horas da tarde. Primeiro o Guarani, que briga na parte de cima da tabela, enfrenta o São Bernardo fora de casa. A situação do Bugre é a seguinte: ele é o 3º colocado do grupo A, tem 13 pontos. A Inter de Limeira é a 2ª colocada com 14, então tem 1 ponto a mais. Então, para o Guarani se classificar, ele precisa vencer o São Bernardo fora de casa e torcer para a Inter de Limeira não ganhar do Santo André fora de casa. O técnico Daniel Paulista não pode contar com o goleiro Kozlinski, que está suspenso, e aí o Rafael Martins e o Gabriel Mesquita brigam pela posição, e o meia Rodrigo Andrade está de volta de suspensão e fica à disposição do treinador. E amanhã também, 4 horas da tarde, mas aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta joga a vida para se manter na 1ª divisão do futebol paulista e recebe o Ituano.
A situação da Macaca é a seguinte: precisa vencer o Ituano por qualquer placar e torcer para a Ferroviária perder para o Mirassol, joga em casa lá em Araraquara, ou o Santos perder para o Água Santa, que também joga em casa na Vila Belmiro. Técnico Hélio dos Anjos confirmou agora há pouco que o atacante Luca ainda está com dores na coxa e está fora do confronto. Então, de acordo com o treinador pontepretano, o Luca não atua amanhã. Aí a gente confere no sábado se isso realmente vai acontecer. Então, situação difícil da Ponte Preta, e na segunda-feira a gente conta se o Guarani conseguiu a classificação e se a Ponte conseguiu se livrar da zona de rebaixamento. 1h22 e neste fim de semana também tem muitas atrações culturais e a gente começa com as estreias no cinema. Olá, estou de volta com mais uma agenda cultural com a melhor programação de Campinas e região para o seu final de semana. Então, para começar, vamos ver o que está rolando nas telonas? Confira! Mariane mudou para uma nova casa no interior da Inglaterra, na companhia da filha e do marido, nomeado novo reverendo da região. Algo de muito estranho começa a acontecer no imóvel e que poderia estar afetando a filha do casal. Um dos pais terão que morrer antes que você faça alguma coisa. Mariane! Pense na sua filha. Há maldade aqui. O ritual. Presença maligna. Em Vale Night, Diana deixa o filho com seu namorado e pai, o Vini. Mas ele só tem olhos para a balada e não está nem aí para as responsabilidades da vida adulta. A Diana tá vindo pra cá. Cadê o bebê? Meu Deus do céu, a Diana tá vindo pra cá. Seu Vale Night, Vini, agora não adianta você ficar com essa cara. Ah, não adianta? Vamos recapitular porque eu tô com essa cara, linguinha. Eu perdi meu bebê, a Diana tá vindo pra cá, o irmão dela quer me matar. O que é isso? Com que cara você quer que eu fique? A gente tem que achar o bebê antes dela chegar, né? Tem animação para as crianças. A pequena Tarsilinha tem apenas 8 anos, mas uma grande missão pela frente. Para recuperar as memórias de sua mãe, uma famosa artista plástica brasileira, ela vai mergulhar em seu fantástico e colorido mundo. Venha se emocionar com personagens divertidos. Alô? O Tatu tá aí? Sem bilhete não pode subir. A senhorita não tem nada aí? Em uma aventura cheia de mistérios e imaginação. Um filme mágico para toda a família. Tarsilinha. Em Os Caras Malvados, Lobo, Aranha-Tarântula, Tubarão, o Senhor Piranha e o Senhor Cobra só faziam maldades, até o dia em que o Lobo Mau experimenta a estranha sensação de fazer o bem. E agora, será que isso pode dar certo? Oi, gente, Nestor aqui, o piado com os separadores. Não sei se vocês sabem, mas eu quero ser uma grande estrela, uma performer, famosa e rica, claro. E eu já tenho um plano infalível. Vou levar o Concerto para A2 todinho pra Campinas. Vocês sabiam que a Cláudia Raia nasceu lá, né? Aquela grandona. Descobri aqui na internet que a Sandy e o Júnior também. Então pronto, marca aí na agenda, 18, 19 e 20 de março, no Teatro Castro Mendes. Estaremos com Concerto para A2, ansiosos para ver vocês. Vai ser um gozo campineiro. Toca o barco aí, marinheirão. Este sábado tem uma noite de tango, o musical. O espetáculo mostra a trajetória do tango tradicional durante 90 minutos de show. Vai ser no Teatro Iguatemi
às 9 da noite. E chega hoje em Campinas o Happy Day Circus, o maior circo gratuito da América Latina. Instalado no Shopping Unimart, ele vai seguir com apresentações até o dia 24 de abril. E olha só, entrada gratuita para todas as idades e organizada por ordem de chegada. Domingo, às 4 da tarde, vai ter o espetáculo Vambora. A peça apresenta personagens que revelam a tragédia que se anuncia em um possível fim do planeta. Elas buscam, por meio de pequenos lampejos de utopia, novas possibilidades e espaços para viverem. De vez em quando bate adrenalina, quando eu fico sabendo que eu vou fazer show em Campinas, é pro vovô, pra titia, pra vovó e pra menina. Bater show meu em Campinas, Essa música ficou terrível, vou fazer melhor quando vai ser no dia 19, sábado, às 10 horas da noite, no Interiorano. Interiorano é uma casa de comédia que todo mundo sabe onde é, que fica em Campinas. Então, Campinas, estou chegando, eu, Marcelo Marrom, com o terceiro melhor show de comédia do planeta, sábado, dia 19, às 22 horas, famoso 10 horas da noite. Eu esperei por isso muitos dias, meses e anos. Tô chegando no Interiorano. Eu esperei isso e às vezes bate uma adrenalina. Eu tô indo pra Campinas, tô indo pra Campinas. Vai se ver por lá, meu bebê. Tchau. De hoje até domingo tem evento gastronômico em Campinas. Cheers, Festival de Cervejas Artesanais, Cultura e Foods e Festival da Coxinha. É de graça e vai ser no Parque Taquaral e a entrada é pelos portões 5 e 7. Alô, pessoal. Eu sou João Donato e quero convidar vocês de Campinas e toda a região para a 7ª edição do Festival de Música Contemporânea Brasileira. Espero vocês lá. Na próxima semana, de terça a sábado, vai ter a 7ª edição do Festival de Música Contemporânea Brasileira. Vai ser no Teatro Castro Mendes e é de graça. Todos os concertos estão agendados para as 8 da noite. E os convites começam a ser distribuídos 2 horas antes das apresentações por meio da plataforma Simpla, no site do Teatro Castro Mendes. Hoje, às 8 da noite, a Orquestra Sinfônica de Indaiatuba abre a temporada de apresentações 2022. O concerto vai ser no Anfiteatro Rainha dos Apóstolos. Hoje, às 8 da noite, no Sesc Campinas, vai ter a apresentação da banda Blues Etílico, em comemoração aos 35 anos do grupo, em um show que vai revisitar o seu repertório, incluindo novas roupagens para canções já lançadas. Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você. Ainda hoje, para quem curte samba, tem Raça Negra em Jaguariúna, na Red Eventos, e vai ser a partir das 10 da noite. Do jeito que eu gosto. Neste sábado, a drag Lia Clark se apresenta na Casa Caos, que acontece em Campinas. Lia Clark é funkeira e uma das maiores representantes da cena musical LGBTQIA+. A casa abre às 10 da noite. Eu tô querendo relembrar. Para fechar ainda no sábado tem o Baile da Santinha, que traz para Valinhos os cantores Léo Santana, Gustavo Mioto e o DJ Pedro Sampaio. As apresentações vão ser no Brahma Valley e a casa abre a partir das 5. E essas foram as dicas de hoje. Eu volto na próxima semana com muito mais. Até lá, tchau!
Fim de semana chegando e com mudança de estação, hein? Neste domingo, o verão dá adeus e damos as boas-vindas ao outono. Então, hoje o sol, ele continua aparecendo entre nuvens. À noite tem previsão de chuva, então quem está se preparando aí para sair, assistiu a agenda cultural, decidiu fazer algum programa, não esqueça o guarda-chuva. E no fim de semana, essa condição permanece, viu? Sol aparecendo entre nuvens e com previsão de chuva para os 2 dias. No domingo, com a chegada do outono, tem queda na temperatura. Então, olha só, já temos aqui na minha tela, amanhã, sábado, mínima de 21 graus, ainda calorão, então ao longo do dia essa temperatura segue subindo com máxima de 32 graus. E no domingo, olha só já a diferença, hein? Com a chegada do outono, a gente tem a mínima de 19 graus e uma amplitude térmica muito pequena, podendo chegar aos 26 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Lembrando, então, que daqui 2 horas tem reunião da Comissão Especial de Estudos, que vai avaliar a importância aí do funcionalismo público para o município de Campinas. Ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira, após a reunião extraordinária, por volta do 12:30. Até lá. Tchau, tchau.